O fundo de hoje eu vou utilizar, antes da base, a goma laca indiana. No vídeo anterior eu falei sobre bolor de caixa e tal, e eu recebi alguns e-mails de pessoas orientando a passar um selante na caixa assim que a gente recebe a caixa em casa. E guardá-las com esse fundo já preparadas, porque a madeira vai ficar protegida de intempéries, de bolor e etc. Há algum tempo atrás, eu fazia meus projetos sempre com goma laca antes. E de um tempo para cá eu tinha parado de fazer isso. Agora, depois de observar esse fato do bolor e ter essa discussão, eu decidi que eu vou voltar a passar a goma laca indiana nas minhas caixas. A gente encontra a goma laca indiana para comprar pronta, ela não é muito barata, vem em vidrinho pequeno e ela não rende muito. Então, eu costumo fazer a minha goma laca indiana. Ela vem assim, você vai comprar, ela chama asa de barata. Você encontra em loja de produtos para marceneiro que usa, tá? Então ela chama asa de barata, porque ela parece realmente uma asinha de barata. Eu vou passar depois a receita ali na descrição para vocês de como vocês fazem ela. É só misturar com álcool absoluto. Álcool absoluto que vocês encontram em farmácia ou supermercado. Não tá muito fácil de achar, não. Tá? A gente faz uma mistura, que eu vou passar a receita para vocês, e a gente obtém a goma laca indiana, que vai funcionar como uma seladora. Ela é solúvel em álcool. Ela é muito facinho de passar. Eu tenho uma trincha só para isso, porque como ela é a base de álcool, e como ela protege a caixa, dependendo do projeto que você vai fazer, e você, por exemplo, não vá pintar dentro a caixa, vai entregar sem pintar dentro, essa é uma dica bacana de passar a goma laca indiana, porque ela dá uma corzinha bem leve e ela funciona como um verniz também. Inclusive, ela pode ser utilizada até como verniz. Só que a indiana, a goma laca indiana, ela dá um tom envelhecido. Eu uso ela também, por exemplo, quando eu vou impermeabilizar papel, fotos, e eu quero dar um tom envelhecido, um tom de sépia nas fotos branco e preta, eu passo essa goma laca. E ele dá um tom bacana na foto. Em vez de usar a goma laca incolor, eu impermeabilizo com essa goma laca asa de barata e ela dá uma envelhecida. Ela seca bem rápido e depois a gente dá aquela mãozinha de lixa, ou da lixa d'água, ou daquela lixa que eu já passei pra vocês. Ela vai ficar muito lisinha, vai ficar com uma aparência muito lisinha. Se você tiver a sua caixa assim, ela já tá pronta para você fazer o trabalho lixando após a primeira mão de goma laca. Se quem quiser dar duas, eu costumo dar só uma, porque depois eu vou vir com a tinta, eu costumo dar só uma mão. Esqueci de falar para vocês sobre o pincel. Pra gente passar a goma laca, a gente pode usar essas trinchas mesmo, que são baratinhas, tá? A gente não precisa usar um pincel macio, caro, para passar a goma laca nessa hora aqui na madeira. E para guardar a goma laca, coloca sempre um pedacinho de plástico assim no vidro, ou mesmo os potes de tinta. Essa é uma dica boba, mas que ajuda muito, que aí não vai grudar. Passei a goma laca, passei uma mãozinha de lixa, fica parecendo uma forma. E agora vou trabalhar com a tinta. Depois de passada a goma laca na tampa, lixado, passado duas mãos de fundo na parte externa de baixo, intercalando lixa, e a última mão com o rolinho texturizador, rolinho de malhinha, sem lixar a última mão daqui, pra gente conseguir o efeito depois quando a gente for envelhecer. Como na tampa nós vamos pintar de uma cor escura, nós não precisamos dar fundo. Ela tá selada apenas com a goma laca e já lixada, então ela tá bem lisinha. Nós vamos utilizar a cor sombra queimada, que é um marrom bem escuro. Quem não tiver essa cor, pega um marrom escuro, pode pingar umas gotinhas de preto.
com um pincel macio. Nós vamos dar 2 mãos na tampa inteira, intercalando lixa. Passei a primeira mão da tinta sombra queimada, passei uma mãozinha da lixa, ficou bem lisinha mesmo. Para a segunda mão da caixa, eu passo uma mãozinha bem aguada, eu hidrato o pincel na água, passo um pouquinho na tinta. Uma dica que parece boba, mas faz toda a diferença, eu sempre começo pelas bordas, para eu poder ter pega, deixo a tampa por último. Mesma coisa na parte de baixo, eu começo pelas laterais, deixo o fundo por último na hora de pintar, porque eu consigo ter pega, acaba ficando mais fácil, eu consigo ter onde segurar, porque eu posso pôr o dedo aqui em cima. Essa segunda mão que eu tô dando, é só para dar um acabamento mesmo, é uma mãozinha bem aguada. Eu hidrato o pincel, passo na tinta que sobrou. Como eu lixei, ficou aparecendo um pouquinho da madeira. Tô dando um acabamento final, que agora não vai mais receber lixa. Agora, acabamento é tudo, né? Lixa é tudo no trabalho. Então, passei a goma laca, lixei, pintei com a cor sombra queimada, dei mais uma lixada. Não é aquela lixada que você precisa ficar morrendo de lixar. Não, a gente dá uma passadinha nos cantinhos, passa capricha um pouco mais nos cantinhos. Tá pronta a tampa. Agora nós vamos fazer o envelhecimento. Para isso nós vamos precisar do gel envelhecedor PVA na cor tabaco, um paninho de malha levemente umedecido, vou dar uma molhadinha nele, vou umedecer ele um pouquinho, e um pincel macio. Coloquei um pouco do gel aqui, vou pegar o pincel, molho o pincel na água e venho diluindo. Vou pegar um pouco do envelhecedor e vou diluir, vou fazer uma aguinha, olha. Quero uma aguinha. E vou trabalhar com isso daqui na peça. Venho com o pincel macio. Nesse caso eu vou começar pelo fundo da caixa, porque se não ficar do jeito que eu quero, é fundo da caixa, tá? Então eu venho com essa aguinha. Eu passo na peça. Passo bem rápido para não secar. Dependendo, se eu tô querendo só envelhecer, se eu gostei da cor, eu venho tirando e posso deixar assim, que fica legal também. Se eu quero que fique dessa cor, eu posso deixar assim. Vamos supor que eu tô fazendo um vermelho, queira queimar, eu venho com ela aguadinha e deixo assim. Nesse projeto eu vou querer ela um pouco mais clara. Então eu pego aqui o meu paninho, levemente umedecido, e eu passo tirando o excesso. Opa! Aí eu venho com o paninho, que já tá sujinho, e vou pintando a caixa com essa aguinha que ficou. Uma coisinha, é um envelhecido mesmo, bem clarinho que eu quero. Se eu quiser mais escuro, eu posso dar outra mão. Eu vou trabalhando com os tons. Aqui nas plaquinhas de papelão, nós vamos também fazer como fizemos na base, pegar a tinta bem, o envelhecedor bem aguado. Só que aí nós vamos passar também aqui nas beiradinhas. Vamos envelhecer as plaquinhas, onde iremos carimbar as damas. Se quiser deixar nesse tom, pode deixar, se não vem com um paninho úmido. Aí uma coisa que eu gosto de fazer é tirar mais
no centro e menos nas bordas. E aí já dá um efeito de sombra. Agora que a gente já envelheceu a parte de baixo e as plaquetas, vamos pegar um pedaço de espuma, mais ou menos 12 por 12, um elastiquinho, e vamos fazer uma bonequinha de espuma unindo as pontas, pra gente fazer uma sombra seca agora. A pontinha tem que estar arredondada. Vamos pegar um pouquinho do gel envelhecedor, aí ele não aguado, ele puro, tá? Tirar o excesso girando. Na própria bandejinha a gente tira o excesso girando. E a gente vem aqui de lado, pintando essa lateralzinha aqui, a mão bem leve. Aqui no cantinho a gente vem um pouquinho mais. E a gente vai fazer a sombra sem pincel. Nós vamos fazer esse processo nas 3 plaquetinhas e na base, na parte de baixo da caixa. Nessa hora, quem quiser envelhecer um pouquinho mais e quiser vir com a buchinha dando uma escurecida, fazendo um degradê, sujei aqui com o meu dedo. Bem com a mão. É uma coisa bem rústica, envelhecida. Quero fazer uma caixa com um tom de velha, envelhecida. As plaquetinhas vão ficar assim. E a parte de baixo, vou fazer um pouquinho aqui pra vocês. Olha, nos cantinhos, a gente vem de lado, formando a sombra. E a gente pode vir um pouquinho mais, assim, ao gosto, critério de cada um. Envelheci, então fiquei com 3 plaquinhas e a base da minha caixa. Aqui no caso, eu gostei do tom que ficou, então eu não quis mexer. Por exemplo, nesta peça aqui, o que aconteceu? Depois que eu passei o envelhecedor, eu achei que ficou muito escuro. Então eu vim com a lixa em movimentos circulares e lixei antes de fazer a sombrinha sem pincel. Aqui é a sombrinha sem pincel. Eu fiz do mesmo modo que fiz aqui, antes de trabalhar com os carimbos. Então eu vim com a lixa e apaguei um pouco, consegui esse efeito aqui, eu não sei se dá pra ver, mas é um efeito, fica parecendo um tecido e fica bem bacana. Então é o mesmo fundo, o fundo dessa caixa, com a única diferença que aqui eu usei a lixa.